Boa tarde, pessoal. Aqui quem fala é Rodrigo Antão. Estou aqui com a turma de especialistas para a gente falar de um tema muito bacana, um tema que envolve todo mundo que está na internet hoje, que está consumindo, que está conduzindo suas vidas no meio digital, que é o CIAM. O CIAM é o sistema de identidade para clientes que as empresas precisam implementar para que saibam que quem está fazendo a compra é a pessoa correta, os desafios de se implementar esse tipo de sistema e balancear, né, entre o melhor que é possível de se ter de segurança com uma interação que privilegie a facilidade de uso. Né? Nós sabemos que também se fica muito difícil fazer a implementação desse tipo de controle, a gente passa a ter uma baixa adesão e não é o ideal para que a gente tenha um ambiente digital mais seguro. Né? Para falar desse tema aqui hoje, nós temos um grupo de painelistas muito bacana. Então, nós temos aqui o Laurence Plazas, que é engenheiro de soluções sênior da CyberArk, está aqui conosco. Nós temos o Eric Oliveira, que é diretor de cyber da PricewaterhouseCoopers, e o Felipe Mendes, que é head de estratégia e experiência do cliente no Bradesco. Além desses especialistas que estão aqui conosco, nós temos o Pablo Esquivel, que é o nosso diretor de cena aqui, que é quem está nos ajudando aqui a fazer com que essa transmissão aconteça, e o Alfredo Santos, que é o profissional, o parceiro, o amigo que nos colocou juntos aqui para falarmos desses temas. Né? Então, antes de falar sobre a temática específica, eu abro aí para o Laurence se apresentar, em seguida o Eric, em seguida o Felipe. Pessoal, boa tarde para todos. Boa tarde, Rodrigo. Boa tarde a todos. Obrigado aí pela presença, vocês estão assistindo aí esse painel. A ideia é falar um pouquinho da minha experiência aí. Tenho trabalhado nesse mundo de AM há mais de 10 anos, sempre focado nesse mundo aí. Um dos pontos dentro de AM é falar de CIAM, né? Tópico super importante que está dentro da vida de todo mundo, né? Não é aquela coisa só dentro do trabalho, a identidade do trabalho, mas sua identidade digital como cliente consumindo esses serviços. E vamos lá, vamos conversar um pouquinho sobre esse assunto. Maravilha. Boa tarde a todos, boa tarde, Rodrigo. Primeiramente, agradecer ali o convite, né, e a participação aí desse evento super interessante, né. Como o Laurence, né, eu também tenho aqui uma longa jornada aqui nesse tema de IAM, e eu também vou tentar contribuir ao máximo aqui com as minhas experiências, né, em projetos, né, que tem um envolvimento tanto olhando, né, IAM como CIAM, né, e é um tema que eu particularmente eu gosto muito, e a minha ideia é contribuir ao máximo aqui com vocês para trazer aqui o conhecimento, né, real dessa disciplina maravilhosa que eu tanto gosto. Obrigado. Perfeito. Boa tarde, Felipe. Opa, e aí, boa tarde, pessoal. Obrigado aí, primeiramente, pelo convite. É um prazer enorme estar com vocês aqui hoje, falando desse tema interessante, relevante, né, tão atual, e tentando aqui representar um pouquinho a visão cliente, relacionamento cliente-banco, que a gente sabe aí que realmente tem vários pontos, né, digamos assim, de convergência aqui com o nosso assunto de hoje, e é um prazer aí estar com vocês. Maravilha, queria agradecer também a todos os participantes, os demais espectadores aqui que estão conosco. Fiquem à vontade, vai ter link aqui para vocês mandarem questões para os painelistas também. Então, é uma maneira de nós estarmos interagindo e construindo esse ambiente digital mais seguro, né, pessoal? Então, antes de começar, né, a gente estava comentando sobre como formular esse painel aqui, né? E proteção digital a gente acaba congruindo, né? Parece muito cibernético, muito avançado, mas tem muito a ver com coisas muito simplórias, né? A gente aprendeu desde pequena a não entrar em carro que não conhece, a não falar com estranho, a não comer comida que a gente não sabe a procedência e a praticar algumas atividades de higiene para que a gente consiga ter uma vida melhor, né? Esses princípios de nos cuidarmos na vida pessoal, na vida do ser, né, do sapiens, como
poderia colocar, a gente tem hoje alguns princípios de higiene cibernética que nós também precisamos nos atentar para evitar que coisas ruins aconteçam conosco nesse meio ambiente digital, né, vamos dizer assim. E tem uma instituição global, que é o CIS, né, o Center for Internet Security, que é uma instituição não governamental global, que ela elenca 6 itens, que são os itens principais hoje, né? Esses itens eles mudam no tempo, mas hoje eles são itens que a gente precisava prestar atenção no que nos envolve do digital. Então, o princípio nós precisamos saber todos os dispositivos que nós temos, digitais, os celulares, os telefones, os celulares, as televisões, os videogames, os tablets, os computadores, tudo. Então, o inventário de hardware, o que você tem de hardware? O inventário de software, o que está instalado em cada um desses equipamentos? A gestão contínua de vulnerabilidades, né? Esse é o terceiro item dessa lista, que está atualizando quando a Microsoft fala, atualiza lá, quando a Apple fala, tem um system update aqui para fazer, isso é higiene cibernética em gestão de vulnerabilidades contínua e monitorar que isso esteja sendo bem feito. A gestão de usuários privilegiados, esse é o quarto item desses 6 que eu acho que entra muito nisso que nós vamos falar aqui hoje, que é proteger a identidade de quem pode autorizar um sistema a fazer algo, autorizar um fornecedor a receber um pagamento. Então, gestão de usuários privilegiados é o quarto item da higiene cibernética que nós precisamos nos atentar. A blindagem dos sistemas, né, o hardening, que é garantir que naquele sistema, naquele computador, naquele celular, só hajam os serviços que são extremamente necessários para que ele esteja funcionando. Você não precisa de um celular com a câmera ligado o tempo inteiro, porque isso é inseguro. Então, você desabilita a câmera e desabilita que os aplicativos ou sistemas utilizem essa câmera. E o sexto item é a gestão de logs, que é você ter o registro do que foi acontecendo no tempo, para, numa eventualidade, você conseguir fazer o troubleshooting, resolver um problema, ou garantir que algo que aconteceu não tenha sido você, né? Que acaba que quando nós convergimos esses 6 itens e a gente volta para a nossa temática aqui, que é proteger a identidade, eu preciso ser capaz de dizer que sou eu que estou fazendo uma compra, e eu preciso também ser capaz de dizer que não fui eu que acessei um site específico. Isso pode me livrar de uma série de problemas, né? Eu digo que hoje a nossa função como, né, profissionais de segurança é evitar que os nossos clientes, os nossos parceiros, as empresas que nos circundam, elas não virem nem capa de revista, ou que os seus executivos sejam vítimas de virar pijama de listra, né? Sejam culpados por algo que não tenham feito, né? Então, a introdução para essa temática do CIAM, como proteger o consumidor, né? A questão central é que é possível manter uma sociedade cada vez mais conectada, garantindo a identidade das pessoas que estão ali. Quem está fazendo a transação é a pessoa que diz que está fazendo a transação de verdade? Efetivamente? E aí eu já abro a primeira pergunta para os nossos painelistas aqui. O que é CIAM para cada um de vocês, turma? Bom, posso começar aqui falando sobre CIAM, né? É engraçado que é um tema aí que muitas vezes você fala nos clientes, CIAM, né? O pessoal pensa em AM em geral, né? Identity and Access Management, mas existe um mundo ali fechadinho, né? Que é enorme. A gente está falando de CIAM, que é quando a gente traz esse mundo de AM para tomar conta das identidades dos clientes, né? Eu falo os clientes dos nossos clientes aqui dentro da CyberArk, né? Os seus sistemas de negócio mesmo. Então, é basicamente você trazer esse mundo, né? Que muitas vezes já acontecia no mundo empresarial, para as identidades empresariais, mas você traz essa segurança, mas sem abrir mão da flexibilidade que o mundo de customer, de clientes necessitam, né? Mas numa escalabilidade muito maior, com leis de privacidade muito mais fortes em cima disso.
Então, é um tema antigo, mas com foco novo, né? E está muito em voga a gente falar sobre isso, ainda mais com a digitalização, com a transformação digital, né? Então, a gente está dando identidade para os nossos clientes, identidades digitais para eles entrarem nos nossos sistemas. Então, a gente fala muito com desenvolvimento, a gente fala muito com segurança, é um pouquinho diferente quando a gente trata esse tipo de identidade aí, que é o tal do CIAM, que é o Customer Identity and Access Management. Eu posso continuar aqui um pouquinho, né? Até complementando aí o que o Laurence comentou, na minha visão aqui, o CIAM é um grande habilitador, né, para os clientes, né? Uma forma deles se conectarem com as aplicações de negócios né, dos provedores de serviço, provedores, né, marketplace, bancos digitais, ou seja, uma forma de você, ao mesmo tempo, facilitar a vida, né, do cliente final para acessar a sua aplicação, mas também você considerar ali várias camadas de segurança para garantir que no final do dia, né, o Eric é mesmo o Eric fazendo ali uma transferência entre contas, né? Então, o CIAM, ele já, como bem disse aqui o Laurence, né, é um tema que nasceu ali oriundo do IAM, eu costumo brincar com meus clientes que é o IAM turbinado, né? Que é basicamente o IAM com metafetamina, né, para justamente olhar uma camada maior, né, que a gente costumava só se preocupar muito com as identidades corporativas, e hoje, dado a pandemia, dado o cenário atual de cada vez mais estarmos em um ambiente extremamente conectado, né, as tendências do metaverso, ou seja, cada vez mais essa preocupação com os clientes vai ser muito grande, e as empresas já estão se preocupando de uma forma de melhorar a experiência do usuário final, do cliente, né, com as suas aplicações, e ao mesmo tempo você não ter o malefício ali de ser um processo inseguro. Então, ele trabalha nesses dois lados da moeda, de ser um habilitador, mas também garantindo a segurança no final do dia. Tá? Maravilha, Eric. Felipe? Opa! Bom, é fácil, né, Rodrigo, pensar aí talvez em CIAM quando a gente fala de banco, que é exatamente o que os dois colegas aí já puderam colocar, mas pensando em banco, quando você se dirigia, por exemplo, até uma agência, alguns anos atrás, né, era fácil, talvez, o atendente, seja gerente, caixa, identificar que você era você mesmo, porque você estava ali diante dele, né? E aí a gente, quando começa a entrar no mundo cada vez mais digital, a gente entende todos os benefícios disso, mas, pelo outro lado, né, vem, obviamente, alguns desafios como esse. Como é que você comprova que, de fato, o cliente que está ali acessando, o cliente que está ali abrindo uma conta, recorrendo a um crédito, é, de fato, ele mesmo, né? Para a gente não cair aí em uma das tantas possíveis engenharias sociais aí que a gente hoje vê aí frequentemente. Então, eu acho que é isso. É a maneira de identificar realmente que o cliente é ele através dos meios digitais, né? Maravilha, Felipe. E excelente gancho que você colocou, né? Porque a gente está falando muito de digital, né? A gente está num momento aí onde nós estamos construindo um ser mais híbrido, né? O tal do phygital. Você é metade físico e metade digital. E a gente ainda quer, né? Eu digo a gente, mais por uma questão de perfil e faixa etária, gosta de ir no banco, gosta de conhecer o gerente, gosta de fazer a transação ali diretamente, mas isso quando nós estamos onde nós moramos, né? Mas quando você viaja também, você quer essa mesma facilidade e ter esse mesmo ambiente de confiança no digital, né? Eu imagino que deve ser um desafio bem grande aí para a instituição desse tamanho. Aí eu já emendo uma pergunta: como pensar nesse cenário, né, e como implementar, na verdade, soluções que sejam multicanais para instituições que têm milhões de clientes, que muitos nunca vão sair do lugar onde estão ali, vivem naquela cidade, não vão, outros que estão em cada semana em uma cidade diferente. Como olhar esse ambiente que tem tamanha diversidade e tamanhas peculiaridades para fazer segurança para milhões de pessoas, Felipe? Acho que sobre esse ponto, acho que eu posso compartilhar aqui com vocês talvez duas grandes, né, frentes que a gente tem. Uma realmente são as soluções, né, as funcionalidades que a gente dispõe aqui atualmente
para tentar, de alguma forma, confirmar e validar aquele cliente, né? A gente sabe aí, por exemplo, dos próprios meios como a biometria, seja digital, facial, que você consegue identificar ele. Mas eu acho que talvez onde a gente mais investe, eu acho que mais a gente está aqui no Bradesco avançado, é justamente aí nos nossos motores, né, de identificação de comportamento e padrão junto com os clientes. Então, acho que como exemplo, acho que um ponto muito positivo aqui que a gente acabou implementando, antes mesmo do Banco Central instituir que a gente deveria fazer aí um motor de avaliação, né, um motor de risco sobre as transações do Pix, o Bradesco já tinha feito essa iniciativa e, de alguma forma, a gente conseguia varrer todas as transações que estavam sendo feitas para identificar o padrão de comportamento, se aquele Pix atendia e casava aquele cliente. Então, é um pouquinho, acho que a gente aqui, de alguma forma, tenta fazer no dia a dia para tentar privar o cliente de passar por algum transtorno maior. Então, e é um exemplo maravilhoso, né? Quando nós estamos fazendo nossa pré-eleição aqui, né, para cada solução aparece um problema, e o Eric foi muito feliz, né? Que eu digo que é uma frase que ele falou, que essa eu tenho repetido, que, né, são os laranjas as a service, né, Eric? Que é uma turma que é muito rápido criar uma linha de produção de coisas ruins, né? A gente precisa ter meios tecnológicos de processo e governança para construir, né, um jeito de sermos tão rápido quanto a turma do lado mal do jogo, né, Érico? Eu acho que a sua experiência nisso aí pode ajudar bastante nessa questão de como pensar nisso para vários clientes que têm milhões de usuários. Érico, fala um pouquinho sobre isso. Justamente, Rodrigo, o laranja as demand realmente é o que a gente acaba vendo muito, né? Porque tem desse lado de facilidade. Inclusive, ontem eu estava vendo um artigo de algumas fintechs, né, relacionado à criação de contas, né, fantasmas, dado ali, né, justamente o artigo estava, a pessoa do artigo estava comentando, né, que hoje, com essas evasões de dados, ou seja, a gente tem dados pessoais das pessoas, CPF, né, nome da mãe, nome do pai, a facilidade, né, que tem ali de você abrir uma conta, né. Então, justamente as tecnologias, aí é que eu acho que é um ponto de evolução que a gente vai ter que criar ali mecanismos, e eu acho que vai muito em linha aqui que o Felipe comentou, com comportamental, né? Porque a partir do momento que a gente tem aqui tudo sendo digital, a gente cria um rastro, né? E como eu costumo brincar, né, com os meus clientes aqui, eu digo que quando a gente está no digital, a gente deixa algum vestígio, não tem muito para onde correr. E o que eu vejo muita tendência das tecnologias é ser muito focado em machine learning, né, inteligência artificial, não só hoje olhando aquela questão de qual que é o dispositivo que a pessoa está usando, né, qual que é o IP de localização. Eu acho que é uma questão mais abrangente de realmente ter ali, por um lado é bom, né, por um lado você conseguir realmente conhecer o cliente, ou seja, o usuário naquele determinado momento, mas, por outro lado, tem uma briga que eu acho que vai acontecer logo em relação à privacidade, porque quanto mais a gente, né, para a gente ter uma experiência mais customizada, para a gente ter uma experiência mais fluida, a gente tem que fornecer mais dados. Só que, em contrapartida, eu tenho aqui várias leis de privacidade que remetem, né, a você controlar o que, de fato, você vai compartilhar. Então, eu acho que, primeiro, tem, sim, aí um fundamento forte de tecnológico, baseado nas tecnologias de hoje e também o que vem no futuro, mas também tem aqui, Rodrigo, uma questão também do cliente, né, do usuário na ponta, saber o quanto ele vai querer compartilhar esses dados, que pode até ser um dado, pode ser até um valor de negócio, né? Ou seja, um banco Bradesco, por exemplo, vai falar assim, senhor cliente, você vai ter uma experiência melhor se você compartilhar seus dados comigo, ou não, você vai ter uma experiência menos fluida porque eu não consigo conhecer você. Então, eu acredito muito aqui nessa simbiose entre tecnologia, dado, o comportamento mesmo, e o quanto o apetite ali das pessoas em relação a compartilhar seus dados, né, com as instituições para garantir que, de fato, elas são elas mesmas. Então. Diga, Laurence. Não, eu gostaria de falar só um pouquinho em cima do que o Eric falou da parte tecnológica, né? E esses dados, muitas vezes, são dados biométricos, né? O que tem facilitado a vida desse onboarding, né?
é a parte dos dados biométricos. Então, todo mundo já está acostumado aí que abrir uma conta numa fintech, agora que você vai tirar aquela fotinha, não é uma fotinha, é um vídeo, né, para ver se você está vivo, né, e aí está rolando machine learning por trás e tal, da prova de vida. Olha para a esquerda, olha para a direita, pisca o olho, dá uma risada. Tudo isso é para viabilizar a segurança, né, e não deixar que esse onboarding seja feito de maneira incorreta. E, ao mesmo tempo, está checando todo o seu documento que você tirou a fotinha ali, se as marcações estão corretas, se aquele vídeo que você fez é realmente a sua face que está na foto. É infalível? Não é, mas diria que é praticamente infalível. Como tudo em segurança, não existe coisas infalíveis, né? Mas a biometria está correndo ali por trás. Claro que essas empresas que são especializadas nisso, fazem isso de forma segura, só pegam o hash, né? O famoso rastro ali codificado da sua biometria, mas é a segurança ali do lado funcionando para você fazer um onboarding seguro, mas do outro lado da moeda você está entrando com dados ali biométricos seus e como tratar isso, né? Uma das informações, né, por trás que está correndo no mundo de onboarding ali de um cliente. E o Felipe ali que trabalha no Bradesco, os bancos, né, sempre são os primeiros a testarem esses tipos de soluções, sempre são pioneiros, né? Então, está no dia a dia aí do pessoal, isso daí. Sem dúvida, Laura, você acha que, pegando o gancho aí, né, o que eu penso, né? A gente, como banco, sempre tenta se precaver realmente de qualquer situação, mas a gente sabe que, como o Rodrigo bem mencionou, isso cresce exponencialmente cada vez que a gente lança uma solução nova, vem um fraudador e tenta aí quebrar essa barreira, né? E aí acho que uma situação, pensando aqui como banco, né, e que a gente começa a identificar, é que acho que o brasileiro, como cauteloso que é, até dado o contexto que a gente vive de fraude aqui no Brasil, você vê que cada vez mais a gente começa a identificar clientes que pedem de alguma forma por esse nível de segurança. Então, se você vai abrir uma conta num banco que não te pede minimamente um vídeo como esse que você mencionou, você já fica com o pé atrás e fala, pô, mas como é que esse banco está tratando meus dados? Como é que esse banco vai tratar o meu dinheiro? Então, é fácil abrir conta realmente, talvez numa fintech que tenha aí meios mais fáceis de se abrir uma conta, mas às vezes aquilo que não é tão fácil é melhor para o cliente e ele reconhece isso, né, como talvez um meio de se proteger. O Felipe, você estava falando aí, eu estava lembrando eu não sei se é anedota ou se é um caso real, né, do fazendeiro que juntou, sei lá, 10 milhões de reais, 5 milhões de reais, um dia chegou no gerente do banco e falou assim, eu quero ver meu dinheiro em cima da mesa inteiro. Não, mas não tem como, senhor. Não quero saber. Eu preciso ver nota em cima de nota. Os caras arrumaram uma operação, colocaram dinheiro lá, ele foi lá, viu, falou assim, graças a Deus, muito obrigado. Pode guardar de novo. Então, essa situação que você apresentou, ela é muito verdade, né? A gente vive num cenário que confiança é um valor de negócio cada vez mais, né? A gente não vai fazer negócio com uma instituição que parece que não liga para a segurança, né? Porque nós estamos vendo muitas coisas aí, está se tornando público, né? O Eric contou, a semana passada saiu um anúncio por conta de muitos vazamentos de dados, tem 500 mil contas que foram criadas com dados de pessoas que não são os efetivos donos daquela identidade, né? Isso é muito sério sob o ponto de vista de prevenção à fraude, idoneidade das pessoas, né? Nós somos brasileiros, o nome vale mais do que tudo, né? Então você quer ter o nome limpo, você não quer correr o risco de ter, né, na hora que você precisa fazer um financiamento de algo, seu nome está sujo porque alguém utilizou isso aí digitalmente de forma errada, né? Mas, turma, a gente falou bastante de onboarding, que é a hora que o cliente entra. Pensando já em evolução, para onde que o CIAM pode caminhar, que é cuidar do ciclo de vida, né, do usuário, do ciclo de vida da identidade do consumidor aí. Quais que seriam os próximos pontos, além do onboarding, que
tendem a entrar inicialmente aí, né, que tem o onboarding, tem as consultas, tem a retirada, às vezes, de valores, tem, às vezes, a retirada de produtos. Por onde que os senhores acham que caminha essas novas implementações que estão por vir mais prontamente aí no nosso mercado? Eu acho que um dos pontos importantes disso daí, depois do onboarding, né, que isso é recorrente dentro do ciclo de uma identidade. Isso é tão bom para o cliente final, quanto também para a instituição, para a empresa que está aplicando isso daí, é fazer o que a gente chama de profiling do cliente constantemente, né? Ou perfilamento, ou telemetria, né? Que é coletar as informações deles, de negócio mesmo, do que ele está transacionando, o que ele está comprando, onde ele clica mais nas aplicações, e trazer uma experiência, né, customizada para esse cliente, baseado, né, nessas ações. E as soluções, isso em geral, antigamente, né, quando a gente fala antigamente, que os bancos já fazem CIAM há muito tempo, as telcos já fazem CIAM há muito tempo, né, as empresas de varejo digital também têm feito CIAM há muito tempo. Mas isso daí está entrando no conceito do CIAM, não na aplicação, na lógica da aplicação, né? Atrelar essas informações de negócio na identidade, sim, no repositório da identidade ali, seja de uma solução SaaS, seja de uma solução on-premise, né? Então, as soluções de CIAM estão se especializando nisso para se conectar com soluções de CRM, né, de marketing, de relacionamento com o cliente, com os diversos canais, para você não ser um silo dentro da aplicação, né? Tem aqui minha identidade, autentico, autorizo, faço o onboard de forma correta e morreu ali. Não. Hoje ela participa de todo o ciclo, né, da identidade como um todo. Então, existe essa recorrência aí que é o perfilamento, né, o profiling, que o pessoal fala bastante, das identidades. Isso é recorrente a vida toda da identidade que acontece. Tem outras coisas como offboard, né, vou deixar meus amigos falar um pouquinho mais do restante aí, da outra parte do ciclo. Eu acho que aqui, Rodrigo, eu acho que como o Lawrence comentou, a questão do profile é super importante, né? E eu acho que até para materializar um pouquinho para vocês aqui que estão, né, acompanhando aqui o painel, por exemplo, eu acabei de ser pai recentemente, né? Então, volta e meia tem que entrar na Amazon para comprar alguma coisa. O que a Amazon já identificou? Que eu tenho um filho recém-nascido e volta e meia eu recebo ali um anúncio dizendo, olha, tem uma cadeirinha XPTO, né? Olha, tem aqui uma madeira diferente. Então, é justamente essa parte de profiling, né, que acaba mapeando, né, o usuário, ali, o Eric, nesse caso, né, e ali você começa a ter ações proativas do negócio, ou seja, gerando novas demandas de negócio baseadas no meu comportamento. Então, aqui, né, até para materializar o conceito aqui, né, que o Lawrence comentou, basicamente esse é o cenário. Então, a gente já está interagindo aqui muito fortemente com esse conceito, né? Também tem uma situação muito interessante que eu acho que com a LGPD vai ficar, né, cada vez mais evidente, que é a questão de quando você faz a saída daquele, vamos dizer assim, daquela empresa, né? Ou seja, você não quer mais ser cliente, né? A gente aqui no Brasil ainda não tem muito costume de fazer isso, né? Mas, por exemplo, nos Estados Unidos isso já é um conceito um pouco mais melhor estabelecido. Então, aqui eu acredito também que é um passo super importante, dado as leis de privacidade, ou seja, eu não quero mais que a Amazon me mande um e-mail, né, me ofertando, né, uma promoção. Eu não quero que a Claro me mande aqui uma ligação ofertando para aumentar, né, comprar um celular. Então, também aqui, de novo, é justamente a experiência, né, a experiência do cliente como pessoa, com as demandas de negócio, das ofertas de serviço do fornecedor. E o CIAM, ele ajuda muito, e eu também vejo muito aqui, conforme até o Lawrence comentou, de isso não estar, né? Porque antigamente a gente via muito essa inteligência de negócio estar customizada nas aplicações. Então você gerava uns grandes silos. Chumbado. Hoje isso, chumbado, justamente. Chumbado no código, como eu brinco. O que está acontecendo agora? Você tem uma camada na frente das aplicações que tem essa inteligência, isso ajuda, né, até a manutenção das aplicações para você tomar uma decisão de negócio. Então, aí também, isso é um grande benefício para a adoção desse tipo de plataforma, tá? Pegando o gancho aí do Eric, né, acho que ele tocou num tema também importante, né, a identificação do cliente
não somente para o tema de segurança, né, para você validar que ele é ele, mas para você justamente também, de alguma forma, entender o comportamento dele para ofertar para ele algo que de fato ele está precisando, como foi o caso aí da Amazon, né, como ele citou. Eu acho que cada vez mais a gente caminha para isso, né? A gente, como a gente tem aqui, realmente, como você falou, milhões de clientes, a gente precisa buscar aí um atendimento um pouco mais próximo, né? E imagina se a gente, para fazer esse um a um com o cliente, né, a quantidade de pessoas que a gente não precisaria para isso. Então, a gente faz uso realmente de inteligência artificial para a gente poder entender esses padrões de comportamento e ser cada vez mais assertivo, entregando para o cliente alguma coisa que de fato ele está precisando, né, no momento que ele está precisando. Então, é um caminho aqui também nosso, exatamente explorar essa dinâmica. Maravilha. O Felipe, e você falando aí, né? Primeiro, antes de tudo, parabéns, Eric, pelo rebento aí. Deus abençoe e conserva aí. Mas a gente está falando muito de consumidor, né? Porque a gente fala, pô, consumidor vai entrar, vai comprar, vai saber o que quer e tal. A gente tem o ciclo de vida da identidade, né? Que é do atestado de nascimento, né? Da certidão de nascimento ao atestado de óbito de uma identidade, né? Hoje a gente já vê contatos de confiança no Facebook, né? Se você tiver um problema e falecer, já tem as pessoas ali que vão ser os seus herdeiros digitais, que vão ter controle sobre as mensagens, sobre seus contatos, etc. Quando a gente está falando de Cian, né, aí se eu estiver exagerando muito, vocês, por favor, tragam aqui para a Terra, mas isso já é algo que está né, no horizonte das organizações brasileiras, nesse caso, pessoal. O que vocês têm visto nessa seara aí? Começando pelo Eric, então, tá, gente? Que ele foi homenageado aqui agora pelo evento. Boa pergunta. Obrigado aí, Rodrigo. Assim, o que eu vejo no mercado brasileiro, né? Eu acho que a gente tem aqui uma jornada ainda grande, porque esse tema ganhou muita força após a pandemia. Existe sim algumas, eu acho que até como o Laurence comentou, os bancos sempre são os early adopters, né? Então eles sempre estão na vanguarda em relação a investimento em tecnologia, investimento em uma série de disciplinas, até para a parte de segurança. A gente já vê alguns bancos já se preocupando com isso, né? Fintechs, né? Mas o que eu vejo, considerando o mercado brasileiro em geral, eu vejo que ainda existe um greenfield muito grande, né? Dado que eu costumo brincar, a gente está fazendo ainda internamente o feijão com arroz, né? O IAM ainda tem vários desafios para serem endereçados, e para você extrapolar isso para fora, para os clientes, eu acho que é um desafio muito maior. Mas eu vejo alguns players já se preocupando no caminho, e alguns outros começando a se preocupar, porque no final do dia, o Cian ele vai virar, ele vira vamos dizer assim, um grande habilitador de negócio, né? Até o Felipe estava comentando, eu comecei a pensar aqui, existe o cenário, até que você estava perguntando, Rodrigo, né, da mutação, né, da identidade dentro da corporação. O Cian ele pode ser usado como, por exemplo, o Eric, ele tem aqui conta, ele tem conta corrente no Bradesco. E aí, eu posso, né, se eu começo a navegar dentro ali do site ou do app, né, eu posso mostrar um comportamento que eu estou querendo fazer, por exemplo, um seguro de carro. E aí, em vez de eu ligar, né, falar com o meu gerente, o gerente transferir, o banco tem uma ação proativa e entrar em contato comigo e falar, Eric, eu estou percebendo aqui que você está vendo, simulando, você está interessado aqui no seguro de carro? Então, isso, o que vai acontecer? Você começa internamente a conectar áreas e para o cliente, né, você tem uma visão mais fluida. Olha, realmente, eu estou aqui num banco que me enxerga como, né, como cliente, que eu tenho outras necessidades além de ter uma conta corrente. Então, o que eu vejo vai ser um grande diferenciador de negócio, mas ainda me parece que essa chave ainda não virou para quem, de fato, tem ali vamos dizer assim, uma aplicação que conversa diretamente com os clientes, né? Então, com os bancos digitais, como grandes marketplaces. Esses clientes, esses tipos de indústria, eles já estão se preocupando.
as demais elas ainda não começaram a trabalhar, mas eu acredito que é um caminho natural, é uma evolução, é um caminho sem volta, porque cada vez mais, né, a gente vai fazer negócios com aplicação, né? Vai ser um pouco difícil, acho que para a gente aqui é um pouquinho mais experiente, né? A gente até tem o costume de fazer as coisas presencial, mas a molecada hoje é tudo digital, né? Então, eu acho que é um caminho sem volta. E você quer ver, Eric, na prática, como é que acho que isso se concretiza, né? O Rodrigo estava citando aí sobre a perenidade aí desses dados, né? E aí você vê, vamos pensar em histórico do cliente com o banco, né? Você tem uma conta num determinado banco, daqui a pouco você encerra essa conta, abre conta no outro banco, o outro banco vai passar a te conhecer a partir daquele momento, e aí a gente vê, né, agora, mais recente, aí justamente a implementação do Open Finance, né, que a partir disso, você, cliente, pode carregar os seus dados para que o seu próximo novo banco tenha conhecimento prévio sobre você, né? Então, isso faz com que seus dados realmente sejam, o seu histórico completo esteja disponível multibanco, mas de alguma forma você consegue integrar ele para você e levar para onde você quiser. Então, acho que isso torna esses dados cada vez mais perenes, como eu falei. E isso é bom para o ecossistema, né, Felipe? Não é só nem para o banco e nem só para o cliente, é para todo mundo, né, cara? Isso é impressionante. Sem dúvida, sem dúvida. E uma tentativa aí, né? Na verdade, existe bastante, né? Para tentar centralizar um pouco essa questão das identidades, são as identidades sociais, né? Então, o varejo utiliza muito isso, né? Então, você pode logar com sua conta do Google, do Facebook, você escolhe, né? Eu diria para você elencar pelo menos uma, para você não saber por qual que você se conectou, né? Para você reutilizar depois. Mas é uma tentativa de tentar ter uma padronização sobre identidade, sua identidade social sendo usada como cliente também. Para banco, com certeza, isso não funciona. Então, como não existe uma bala de prata para tudo, né? Então, aquela balança segurança versus flexibilidade, você não vai logar com sua conta, você não vai delegar para outro provedor de identidade a segurança da sua conta bancária, né? Então, entrando nesse tema um pouquinho de centralização de informação, essa parte das identidades digitais, sociais, ajuda bastante para algumas áreas, né? Mas para outras, nem tanto. Que isso é um tema que eu sempre discuto com os clientes, mas e a parte de identidade social? Para baixar o white paper da CyberArk, lá você não tem que preencher todos os dados que geralmente você preenche ali para baixar um white paper. Não, conecta com a tua conta do Facebook, a CyberArk vai ficar feliz porque você vai te dar teus dados corretos para entrar depois em contato com você, e você não vai digitar qualquer coisa, vai ser muito fácil para você isso daí. Então... Ô, Laura, nós somos do digital, né? Estamos aqui no digital, mas sempre que quando eu penso desafio, eu lembro do molho de chaves do sítio do meu pai, sabe? Sabe que o molho de chaves tem 72 chaves, o cara vai abrir uma portinha lá atrás, ele sabe exatamente. Fala, cara, como é que você consegue? Consegue. Eu acho que a gente vai chegar num nível que a gente vai ter esse molhinho de chave digital, que uns podem dizer que são os password managers, né? Ou o token, né? Que o banco já usa já há um tempo, mas tem os tokens. Cara, não vai dar para lembrar muita coisa, não. Vai ter um piribim burumbum que você vai chegar lá e vai falar assim, ó, é o amarelo. Você vai apertar o amarelo e não vai ter muito... Porque não precisa ir muito longe, né, Rodrigo? A chave aí hoje é a quantidade de senhas que você tem para entrar em infinitos dispositivos. Quem é que lembra de todos, né? E para cada um tem que criar de uma forma diferente, então são as chaves aí, né? Tem que ter um daquele negócio que põe no cinto e carrega assim, que vai andando e fazendo barulho, Felipe, senão não vai. Gente, nós estamos chegando no fim aqui, infelizmente coisa boa passa rápido, espero que a gente tenha a oportunidade de falar mais sobre esse tema. A gente já fez a nossa preleção aqui, cortamos uma série de questões que poderíamos ter mais tempo, mas isso é bom, que fica com gostinho de quero mais, mas para deixar, tem uma questão bônus aqui para vocês três, que aí a gente inverte um pouco a lógica, que nós estamos falando como fornecedores de serviços para os consumidores, mas pensando como consumidores, né? O que vocês enxergam, de que forma vocês
acreditam que pode ser esse novo chaveiro ou o novo molho de chaves aí para protegermos as nossas identidades aí, um tempo para cada um de vocês aí, para nós terminarmos essa conversa e o quanto antes pudermos ter outra, mas terminamos com essa pergunta aí. Eu acho que um ponto importante hoje, né, as soluções viciantes estão evoluindo, né? O pessoal fala muito que o blockchain vai resolver essa questão da identidade, porque você tem isso de forma descentralizada. Alguns provedores já estão criando seus blockchains de identidade, mas aí vem o problema, né? Cada um está criando o seu, aí vai criar a descentralização novamente, apesar da tecnologia. Mas eu diria para os clientes hoje, né, quem está utilizando, essencialmente, habilite qualquer tipo de MFA nas suas contas, que é muito importante, né? A gente sabe que o banco já provê isso nativamente, mas se eles proverem qualquer tipo de multifator de autenticação, seja o mais inseguro possível, como o SMS, né? Habilite, que já vai te ajudar a resolver muitas questões de problemas aí com vazamento de credenciais, que são, hoje, você pegar no mundo de todos os ataques que acontecem, mais de 80% dos ataques, desses ataques são referentes a roubo de credenciais. Os outros 20% é o hacker tentando tentar descobrir um zero day, tentando fazer uns SQL injection, seja lá o que for, aqueles ataques mais rebuscados. Os outros 80% estão em cima de identidade, sejam elas corporativas, sejam elas de clientes, que é o que a gente está discutindo aqui hoje. Eu acho, como consumidor, eu acho que a gente vai ter alguma solução híbrida, e eu acho que vai partir muito ali do que a gente já tem um pouco hoje com o celular. Eu acredito que o celular, nosso celular, ou um dispositivo, um iPad da vida, alguma coisa, que seja ali o meio para a gente comunicar com o digital. E ali dentro do digital nós teremos, eu acho que para cada tipo de aplicação, né? Por exemplo, banco, você vai ter um tipo de autenticação diferenciada. Eu preciso lá ler os meus newsletters, vai ter um outro tipo de autenticação. E eu acredito que vai ter a tecnologia, ela vai começar a convergir para alguma coisa híbrida, meio que digital, porque eu vejo cada vez mais a gente vai conviver com esse mundo, né? A gente vai ter, eu acredito aqui com o metaverso, que provavelmente a gente vai ter um Second Life lá atrás, para quem é um pouco mais velho, né? Que lembra um pouco do conceito, mas eu acredito que a gente vai caminhar para esse modelo, tá? Só fechando aí do ponto de vista do consumidor, o que eu acredito, eu acho que a gente precisa sempre prezar um pouquinho, talvez ali pelo bom senso, né, no geral. Eu acho que o que eu estou querendo dizer com isso? O banco, a gente tenta trabalhar muito a comunicação junto com o cliente, mostrar um pouco de boas práticas, né, junto a ele, e eu acredito bastante nisso. Eu acho que são aqueles cuidados no dia a dia que a gente precisa ter, aquele telefonema que você recebe, aquela informação que você compartilha, aquele e-mail que você clica. Esses bons hábitos, essas boas práticas sempre vão, de alguma forma, prevalecer, porque eu acho que no final é sempre uma corrida de quem está mais na frente. O fraudador ou a segurança vai ser sempre uma corrida. Eu acredito muito, obviamente, em como a gente trabalha a segurança dentro do banco, mas eu acho que o bom senso e acho que o próprio cliente é que tem muito essa capacidade também. Educação, né, Felipe? No fim das contas. Exatamente. Turma, o Pablo, que é nosso diretor de arte, já me chamou aqui e falou, tá na hora, turma, queria agradecer a todos, os nossos contatos vão estar aqui, estamos à disposição, foi um excelente papo, espero que os espectadores aqui, a turma do evento, tenha gostado também, e contem conosco. Acho que a nossa função aqui como especialistas está sempre transmitindo conhecimento e conectando gente para que as coisas fiquem melhores, a gente tenha mais paz nesse mundo digital aí. Queria agradecer, boa tarde para todos aí e nos vemos em breve no mercado. Valeu, boa tarde, pessoal. Gente, obrigado. Tchau. Saúde, tchau, tchau.